Olá pessoal, meu nome é Matheus e esta daqui é a segunda aula de revisão de PI utilizando o Octave. Na aula passada, nós revisamos sobre as estruturas condicionais e nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre as estruturas de repetição. Assim como as estruturas condicionais, as estruturas de repetição são fundamentais para a construção de programas e elas vão ser especialmente importantes na disciplina de modelagem, porque nós utilizamos elas bastante. Qual que é a ideia de uma estrutura de repetição? Como o nome diz, uma estrutura de repetição quer repetir algo, ela quer repetir um determinado trecho do código. A programação ela funciona de maneira sequencial, concorda comigo? Então, para eu querer executar essa segunda linha aqui, eu preciso executar esta primeira. Então, se nós não tivéssemos essas estruturas de repetição, essas palavras-chave que indicam que uma repetição está acontecendo, e nós quiséssemos que um determinado trecho do código se repetisse, nós iríamos precisar fazer um copiar-colar várias vezes. Por exemplo, imagine que eu quero chegar e fazer uma estrutura de repetição com essas três linhas de código 10 vezes. Se eu não tivesse as palavras-chave, eu iria precisar executar essas três linhas, copiar e colar elas 10 vezes. Vocês conseguem ver, só comigo falando, o quão chato isso seria, o quão maçante isso seria. E até mesmo impraticável, dependendo. Porque, por exemplo, aqui eu quis chegar 10 vezes. Então, você copiar um trecho de código e colar 10 vezes não é tão absurdo assim. Mas imagine que você queira fazer isso 1000 vezes, 1 milhão de vezes, ou até mesmo infinitas vezes, como é possível. Isso se torna impraticável se você fosse fazer utilizando essa lógica que eu estava mostrando aqui para vocês. Então, para que isso se torne algo possível, foi criadas as estruturas de repetição, que são palavras-chave que, quando escritas no seu código, irão fazer o seu programa ou a linguagem de programação irá entender que você deseja repetir aquele determinado trecho do código. Para executar os laços de repetição, na programação existem três palavras-chave que têm justamente a finalidade de indicar que você deseja repetir algo. Essas palavras são o for, que é utilizado quando se deseja criar contadores, o do while e o while. O do while e o while, eles são muito parecidos um com o outro. Ambos funcionam a partir da checagem de uma determinada condição. Eles checam se uma determinada condição é verdade e, se for verdade, ele vai chegar e vai continuar repetindo o trecho do código. A diferença do while e do do while é que o do while vai executar pelo menos o código uma vez antes de checar a condição. Já o while ele vai primeiro executar a condição antes de executar o trecho do código, antes de repetir o código. Nós vamos focar nessa aula aqui na estrutura for e na estrutura while, já que essas duas são as mais importantes. Para ser sincero, a estrutura while é a estrutura mais utilizada nas linguagens de programação, porque o while ele termina sendo mais robusto, como eu vou chegar e comentar aqui para vocês. Porque o for ele trabalha com números apenas. Já o while ele trabalha checando condições. Justamente por isso ele termina sendo mais poderoso, porque você pode tanto fazer o que o for faz, quanto coisas extras que o for em si não é capaz de fazer. Porém, a estrutura de repetição mais simples que tem é o for e é uma boa base, é um bom ponto de partida para essa parte das estruturas de repetição. Como que o for funciona? Como que o for é escrito na linguagem do Octave? No Octave, o for ele é escrito com o seguinte raciocínio. Nós precisamos chegar e definir um início, um passo ou aqui, ou incremento, e precisamos definir também a parada. No C, que é normalmente a linguagem que estudamos em PI, a forma como for é escrita é assim: utiliza o início,
logo em seguida vem a parada e logo em seguida vem o incremento, ou o passo. E o que significa isso daqui? Significa que o meu laço for ele vai começar aqui nesse início e ele vai andando a partir do incremento que eu defini até chegar na parada que eu defini no meu for. No C, nós utilizamos essa notação aqui com o início, logo em seguida do ponto e vírgula vem uma parada e logo em seguida do ponto e vírgula da parada vem o incremento. Essa é a notação que nós utilizamos na linguagem C. No Octave, essa é a notação utilizada para o for. Vem o início, logo em seguida vem dois pontos, e em seguida vem o que definimos como nosso passo, e em seguida vem a nossa parada. Comentando assim pode ser um pouco complicado, mas vamos fazer um exemplo que fica simples. Para você chegar e escrever um laço for no Octave, basta que você faça isso. Você vai definir uma variável que nem a gente fazia no C, e você vai igualar essa variável a isso daqui que eu defini aqui em cima. Ou seja, eu vou dizer que o meu início é 0, por exemplo. Vou definir que o meu passo é de 5 e vou definir a minha parada como 10. O que esse for vai estar fazendo? Ele vai estar sempre verificando se o valor de k é menor que a minha parada. Se ele é menor ou igual, perdão, que a minha parada. Então, o k ele vai começar no início, ou seja, o k ele vai começar no 0. E na segunda iteração, o k ele vai andar o passo, que nesse caso é 5. Ou seja, se o k na primeira iteração, na primeira repetição, começa como 0, na segunda iteração ele vai andar 5 números e vai se tornar 5. Na terceira iteração, ele vai andar mais 5 números e vai se tornar 10. Porém, como cheguei e comentei, tem que lembrar que a cada iteração o for está verificando se o k é menor ou igual a parada, ou seja, menor ou igual a 10. Na terceira iteração, o meu k já é igual a 10. A condição de parada ainda foi satisfeita? Não, porque eu preciso que o meu k seja maior do que 10. Então, na quarta iteração, vai voltar aqui, o meu k é 10 e vai ter um passo de 5. Então, vai ter um aumento de 5 e agora o meu k é 15. Meu k sendo 15, ele vai ser maior do que 10. Então, essa condição agora vai ser falsa e o meu for vai parar. A minha estrutura de repetição vai parar. Mostrando isso daqui para vocês, eu posso chegar e fazer isso, e quando eu executar aqui, vocês vão ver exatamente isso, que na primeira iteração foi 0, na segunda foi 5, na terceira foi 10 e não teve uma quarta, porque a condição de parada foi satisfeita. Uma coisa que vale a pena comentar é que assim como no if a gente precisa sempre pôr um endzinho para fechar o bloco condicional, na estrutura de repetição nós precisamos sempre pôr um end para fechar o bloco da estrutura de repetição. Então, se eu chegar e não pôr esse end aqui, vai acusar um erro, justamente porque eu não fechei o meu bloco da estrutura de repetição. Então, vamos fazer um exemplo aqui para chegar e fixar isso melhor. Botar um num aqui, vamos fazer o exemplo da tabuada, que é o exemplo mais clássico para estruturas de repetição for. Então, por um input, aqui, digite o número que se deseja saber a tabuada. E como é que nós podemos fazer a tabuada disso? Basta que nós multipliquemos esse num aqui pelo valor de k, porque o k vai estar sempre mudando. O k vai estar sempre andando por causa do passo. Então, desse jeito, eu posso facilmente construir uma tabuada. Se eu não utilizasse uma estrutura de repetição, eu iria precisar escrever no meu código cada uma das multiplicações que eu quero chegar e ter na minha tabuada. Então, se eu quiser uma tabuada de 1 até 10, eu ia precisar botar 10 linhas, botando meu num vezes 1,
num vezes 2, num vezes 3, até num vezes 10. Mas se eu utilizo uma estrutura de repetição, isso daqui fica muito mais compacto, porque basta que eu faça isso daqui. Pronto, minha tabuada está feita. Mas detalhe, como eu cheguei e comentei aqui, eu quero que a minha tabuada seja de 1 até 10. Então, como eu tenho que o início, que o K, o primeiro valor dele vai ser o do início, eu quero que comece no 1, então eu vou definir o início como 1. Como eu quero que vá de 1 até 10, variando de 1 em 1, que nem uma tabuada comum, eu vou definir o meu passo, ou seja, a forma como o K vai andar até a minha parada como 1. E a minha parada eu vou deixar como 10 mesmo, porque eu quero que minha tabuada termine em 10. Então, fazendo isso, eu posso chegar, por exemplo, 2. Eu tenho aqui a minha tabuada de 2. Esse num aqui igual a 2 é só porque eu não botei o ponto e vírgula aqui. Aí terminou printando, o famoso cala a boca. Então, desse jeito, eu tenho aqui a minha tabuada de 2, sem nenhum problema, extremamente fácil, extremamente compacto. Uma outra forma de fazer essa tabuada é utilizando a estrutura de repetição while. E o que significa while em inglês? While significa um enquanto, ou seja, enquanto a condição for verdadeira, o meu programa vai ficar repetindo, ele vai ficar se executando até a condição deixar de ser verdade. Isso faz com que o while termine sendo muito mais robusto, muito mais poderoso que o for. Porque o for, como eu já mostrei para vocês, eles dependem de números. Então, para o funcionamento do for, eu preciso que as condições que eu defino aqui sejam números. No while, não. Basta que você tenha uma condição. E para isso, para essas condições, nós utilizamos aquelas estruturas relacionais que eu cheguei e apresentei na aula passada para vocês. Então, aqui no while, se eu quiser fazer a tabuada até 10, por exemplo, eu posso definir k menor ou igual a 10 e assim eu tenho num vezes k. Desse jeito, aqui, eu vou ter o quê? Que enquanto o k for menor ou igual a 10, vai mostrar a multiplicação do número que se deseja tabuada vezes o meu valor de k. E justamente por isso, como está utilizando estruturas relacionais, eu posso fazer contadores do mesmo jeito que eu faço com o for, eu posso fazer comparações, eu posso fazer uma série de coisas que o for é incapaz de fazer, justamente por estar limitado apenas a números. O while ele está limitado a estruturas relacionais, justamente por isso ele termina sendo mais geral. Só que tem um adendo para o while, que no for a gente só precisou definir isso daqui que já funcionou. Porém, no while eu preciso fazer a mesma coisa do incremento dentro daqui, porque senão tem um problema. Então, eu preciso chegar e fazer o meu incremento aqui e o end. Então, o que eu tenho aqui nesse meu while? Eu tenho a parada e eu tenho o incremento, mas está faltando o início. Se eu chegar, então, eu preciso definir o início desse K. E esse início é definido antes de entrar no próprio while. Eu vou mostrar o porquê que eu estou fazendo isso. Pode parecer meio desconexo agora, mas é importante. Então, se eu pôr 2 aqui, eu vou ter justamente a minha tabuada. Só que a minha tabuada, nesse caso, ela está começando no zero, porque eu defini o K igual a zero aqui. Então, deixa eu pôr 1 aqui que vai dar certo. Então, pronto, eu tenho exatamente a mesma tabuada que eu tinha antes. A tabuada que nós fizemos utilizando o for é exatamente essa tabuada daqui. Porém, vamos chegar e tentar tirar esse início daqui, vamos tentar executar agora. Vocês veem que um problema aconteceu justamente porque o while ele vai fazer uma comparação, mas não tenho que comparar, eu estou definindo um nada vendo se esse nada é menor ou igual a 10. Isso termina gerando um problema de lógica de programação. Por isso é importante eu definir esse início antes do while, porque o while ele já vai fazer a checagem antes.
Também é importante, se eu quiser chegar e fazer essa parada, que eu atualize o valor do k. Porque se eu chegar e tirar esse trecho de código, o que é que vai acontecer? Vou executar aqui agora e mostrar para vocês. Você tem que vai sempre ficar nesse while, ou seja, vai ter um laço infinito. E por quê? Porque o k, na verdade, está sempre igual a 1. Eu não estou atualizando o valor de k. Então, o k vai ser sempre igual a 1 e vai ser sempre menor do que 10. Sendo assim, esse valor do while aqui, essa estrutura de repetição, vai estar sendo executada sempre. Ela nunca vai parar. Justamente por isso, você fazer a parada, fazer o incremento para chegar na parada é fundamental, dependendo do que você deseja no seu código. Um laço infinito pode ser, na verdade, o desejado. Pode ser exatamente aquilo que você deseja encontrar. Por exemplo, na nossa estrutura de repetição, vamos dizer que eu não queira me limitar ao 10. Eu queira fazer com que a minha estrutura de repetição seja infinita. Se eu queira, por exemplo, passar do 10, chegar numa tabuada de 100, chegar na tabuada de 1000, vocês conseguem ver aqui que desse jeito que eu defini uma estrutura de repetição infinita, mas o k é sempre igual a 1. Então o valor da minha tabuada vai ser sempre o num vezes 1. Eu não estou tendo um aumento. Então, se eu quiser criar uma tabuada infinita, vamos assim dizer, que vá se atualizando sempre, que vá atualizando o k sempre, e assim eu vá obtendo valores maiores, eu posso pegar esse k menor ou igual a 10 aqui e chamar de true. Por quê? Porque o while ele vai estar verificando se uma determinada condição é verdade. Se essa condição for verdade, ele vai retornar um true. E se ele retorna true, executa esse laço. E se a determinada condição for falsa, ele vai retornar um false e não vai executar isso daqui justamente porque a condição foi falsa, então não tem por que repetir. Porque se a condição é falsa, teoricamente é porque eu não quero mais repetir ela. Então, se eu executar o código dessa forma aqui, você vai chegar, calma, subir aqui, que estava lá embaixo, não vai ter nada. Justamente porque o meu valor aqui não vai ser executado. Então, a multiplicação não vai acontecer. E não importa o que eu tente fazer, se aqui for definido como false, a estrutura de repetição não vai acontecer. Porém, se eu definir como true, eu tenho que a estrutura de repetição, calma, vai acontecer de maneira infinita, vai estar sempre atualizando e assim eu vou ter a minha tabuada infinita, assim, caso eu deseje encontrar algo desse tipo. Uma coisa que vale a pena comentar é que vai chegando, vai fazendo esses cálculos, mas tem uma hora que dependendo, pode ser que termine bugando o seu computador. E também existem casos em que, por exemplo, em modelagem, a gente faz um programa, o programa em si já está bom, mas a condição de parada do while não foi satisfeita ainda, mesmo o programa já estando bom. Então, existe uma forma no Octave de darmos um break. E o que é um break? Um break basicamente significa que o programa vai ser interrompido de maneira abrupta. Ou seja, o programa ele não vai parar sozinho. Você mesmo, o usuário que programou, que está usando o programa, tem a opção de chegar e cortar o programa, fazer com que ele pare de maneira abrupta, ou seja, ele pare do nada. E para você fazer isso, basta que na janela de comandos você aperte Ctrl mais C. Só isso. Se você apertar isso na janela de comandos, você tem que vai acontecer um break no programa. Exatamente que nem eu fiz aqui. Porque senão ia ficar acontecendo de maneira ininterrupta, não ia parar nunca. Então eu aperto Ctrl C e para. Eu dei um break no meu programa e assim fiz com que ele pare de funcionar, ou seja, eu dei um end nele. Mas vamos dizer que eu não queira fazer isso, eu queira que termine, vamos dizer, eu quero dar um break no momento assim do código, eu não queira que o usuário dê o break, eu quero que o próprio código dê o break. Eu posso, por exemplo, utilizar uma estrutura de condição para isso. Posso chegar e verificar if num vezes k for maior do que 1000, por exemplo. Então, isso daqui dá um break. Vale a pena chegar e comentar que esse end if veio aqui justamente porque se eu
defino um if, eu preciso pôr um end para chegar e fechar esse bloco condicional. Aqui está como end if, mas pode deixar como end mesmo, end if, end, tanto faz, funciona da mesma forma. Então, definindo assim, fazendo 2, você vê que quando chegou em 1000, na próxima iteração, num vezes k é igual a 1000, certo? Na próxima iteração, num vezes k já passaria de 1000, perdão. E então, se passa de 1000, dá esse break aqui. E esse break funciona exatamente como o Ctrl C que eu cheguei e comentei para vocês. A ideia dele é de dar uma parada abrupta no programa. Quando uma determinada condição é satisfeita, e eu não quero que o meu while true permaneça indefinidamente, eu quero que ele pare em uma determinada condição, esse break aqui termina sendo muito útil para isso. Era basicamente isso que eu queria apresentar nessa aula de hoje mesmo. Na próxima aula eu vou chegar e comentar sobre vetores e matrizes. E é isso. Bons estudos, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.